Qual a piada com Força G? Força G é um RPG de super-heróis que a gente jogou entre amigos uma vez. E a gente gosta de fingir que... Não fingir não, né? É canon. Força G é canon no universo do Ordem. Força G é uma história em quadrinhos sobre uma escola de super-heróis. Então é uma história fictícia dentro do universo fictício do Ordem. Que claramente é muito popular entre os jovens e alguns adultos. Dando uma sinopse, inclusive... Uma coisa que eu acho que já podia estar na Wiki podia ter uma página do Força G na Wiki do Ordem. Acho que já foi mencionado bastante pra dar uma explicação, porque muita gente ia querer saber, tá ligado? Então vou dar aqui uma breve sinopse. Acho que o pessoal da Wiki deve saber um pouquinho, porque a gente explica, eu falei em várias lives, né, sobre o que era, mas vou dizer qual que era a pegada. Era uma escola de super-heróis e a história se passava ao redor de 4 alunos. O Houston... Tem a arte deles aqui. Vou pegar aqui pra vocês. Esse é o Houston. Era o meu personagem. Ele era um astronauta. Mas não, ele é um alienígena que tinha o superpoder de cura. Mas ele era super inteligente. E criou uma astro-roupa, que é tipo meio que uma armadura de astronauta. Meio medieval, meio astronauta assim. Com uma inteligência artificial dentro dela. Inclusive, essa voz aqui, originalmente, era da Astro-Roupa. E aí ele tapava o rosto porque ninguém sabia que ele era um alienígena. É um plot twist que aparece depois. Tipo Homem de Ferro, um pouquinho tipo Homem de Ferro, mas a Astro-Roupa era um pouco menos complexa, porque ele fez a própria roupa, ele era um adolescente ainda, né? Esse era o meu personagem, era o Houston. Aí tinha o personagem do Guache, que era o Fantasma Vermelho, que ele podia ficar invisível e podia atravessar as paredes. Tinha o personagem do Zero, que era um cara que era o Johnny. Ele era um youtuber muito famoso. Ele era meio que celebridadezinha assim na escola. E ele tinha poderes de raio. Ele ficou famoso muito cedo porque ele tinha poderes de raio. E aí era o Trovão. E ele usava os raios como tipo um arco e flecha de raio assim. E tinha o personagem do Léo, que era o Tangatatoa, que era um cara que tinha uma vibe meio... Como é que é o nome dos caras da Nova Zelândia? A cultura nova zelandesa? Maori. Era um cara de cultura Maori que tinha o poder de teleportar. E aí ele fazia uns... Como é que é a dança? A dança que é haka alguma coisa, né? Isso, a dança é haka, é. Ele fazia uns haka no meio da luta, assim, e partia pro pau. Então tinha esses 4 adolescentes. Aí cada um tava na escola por um motivo. O Houston queria muito ir pra escola. Ele era muito... Era o sonho dele ir pra essa escola de super-heróis. E aí eles se metiam em várias confusões, assim. E tentavam descobrir os mistérios. E era só isso. Era bem... Não era de terror, assim. Era super-herói mesmo. Vários vilões aparecendo. A gente ia lutando com eles. Então era tipo bem gibi mesmo. Bem... Então, e mais tarde apareceu o personagem do Luiz. Que ele... Eu esqueci o nome do personagem dele. Mas ele era um todo misterioso. O Calango Mestrava. Ele era todo misterioso e usava uns buracos negros e tal. E o Calango era o mestre. Ele ficou... Foi logo ali na época do Segredo na Floresta. E aí, a grande piada de tudo isso... A gente jogou, tipo, foram 3 sessões só. Ele era bom mestre, o Calango é ótimo. E a grande piada desse RPG que a gente jogou... É que o Luiz, ele chegou com um personagem super misterioso, super, nossa, dark, assim, meio vampiro, meio azul, usando os buracos negros. E aí, na primeira hora de jogo, do nada... Ele sacou da rola e mijou no chão. No meio da sala de aula. E a gente ficou, mano... Pera, Luiz, você realmente mijou... Ele, sim, mijou... Ele mijou no chão. E aí, tipo, todo mundo ficou, mano... Como assim? O que... E esse foi, tipo... A gente ficou... É isso, ele mijou no chão. Mas teve vários momentos muito loucos. Tem esse RPG na Twitch. Não, a gente jogou por fora. Eu tenho as gravações dele. Mas a gente não fez com o intuito de postar, eu só gravei por arquivo próprio. Talvez um dia a gente veja de editar e postar, tirando as partes onde a gente tá só conversando sobre a vida pessoal e não são coisas que podem ir a público. Mas foi bem divertido. Então é isso, essa é a história. Eram 4... E aí, chamava Força G... o Tangatatoa, na verdade, ele não teleportava. Ele tinha o poder de criar portais. É um pouquinho diferente. Ele criava um portal igual ao do jogo Portal mesmo. Ele criava um aqui, outro aqui e um ia pro outro. E aí o nome era Força G
porque o nome do RPG não tinha nome, né? A gente foi só jogando um RPG normal. E meu personagem era obcecado pelo espaço. Ele era um alienígena e ele era um engenheiro, ele tinha uma roupa de astronauta e tal. E por isso o nome dele era Houston, né? Que ele era um astronauta que curava. E aí quando eles começaram a se conhecer, algum deles andava de skate. Eu acho que era o Fantasma Vermelho que andava de skate. Era o Fantasma Vermelho que andava de skate. Aí o Houston teve uma ideia. No primeiro dia de aula, ele queria aparecer. Ele queria, tipo, que todo mundo olhasse pra ele e prestasse atenção nele, porque ele era o sonho dele ser um herói famoso e renomado e conhecido. E ele queria muito impressionar todo mundo ao redor dele. Aí ele pediu pro Tangatatua criar um portal em cima e outro embaixo. Aí ele pegou o Fantasma Vermelho no skate e se agarrou nas costas do... Era um longboard, tá ligado? Aqueles skate tão grande. E aí ele foi com o Fantasma Vermelho, que era o cara que atravessava a parede, atravessava os lugares, pular nesse portal pra ficar caindo infinitamente. Eles ficaram tá ligado? Ficavam caindo um monte. E aí eles atingiram a gravidade e aí, porra, né, eles estão caindo na velocidade de força G de gravidade. Porque esse truque era pra impressionar todo mundo, que eles iam ficar nessa velocidade infinita, e aí o Tangatatua ia mudar o portal pro lado. E aí eles iam atravessar por todo... A ideia era essa, era o plano. Ele ia mudar o portal pro lado e aí eles iam cair com tudo super rápido. Estavam caindo pra sempre, caíram, mano, super rápido. E iam sair pelo lado. E sair que nem um míssil. Só que, obviamente, tinha um monte de aluno passando. Era a entrada da escola. Era tipo um canhão. Só que ele tava com o Fantasma Vermelho. Aí o Fantasma Vermelho ficou translúcido, tá ligado? Ele atravessava a parede. E aí ele passou pelo meio... Intangível isso, intangível. E ele passou pelo meio por dentro de todo mundo, assim... E aí todo mundo, tipo, se assustando, assim, com o astronauta e o Fantasma Vermelho passando no meio de todos. Só que aí no final, eles perderam o equilíbrio. E o Fantasma Vermelho se estrupiou tudo no chão, no asfalto. E o Houston conseguiu pegar o escudo dele e terminou de se arranhando, tipo... deslizando em cima do escudo dele. Aí foi lá e curar o Fantasma Vermelho, que ele tinha o poder de cura, né? Então é por isso que chama Força G, porque eles falam, a gente tem que chamar o nosso grupo de alguma coisa, vamos ser o Força G por causa desse momento que a gente teve da gravidade. E aí o nome do quadrinho é Força G porque o nome da equipe era Força G. Esse é o primeiro capítulo, é o primeiro quadrinho do Força G. Agora vocês sabem aí a sinopse do primeiro quadrinho, do primeiro episódio, do primeiro capítulo do Força G. Houston combado. Ah, mano, você foi botando os poderes e o meu personagem ficou um pouco OP, mas foda-se. Eu era só tanque. Eu era só tanque, mano. Eu não batia em quase ninguém. Eu só peitava muita porrada. Porque era o objetivo dele. Ele tinha o escudo... Puta, esqueci o nome do escudo. Era o escudo atômico, eu acho. E aí depois teve um momento... Então, mas o Houston era muito bonzinho. Aí tem todo o twist, tem todo o arco do Killson. Que é quando o Houston mata um cara no meio de um ataque de fúria. Ele tinha, né, ele sempre falava, não vou matar ninguém, eu vou proteger todos, eu só vou proteger os... aí no meio de um ataque de fúria, um cara tinha sequestrado a mãe dele e ele assassinou o cara. Não a sangue frio, né, ele assassinou o cara no meio de um ataque de fúria e aí se isolou e ficou tristão, assim. Daí ele virou o Killston com a armadura quebrada. Foi numa luta muito louca. Aí virou o Killston, esse aqui é o Killston. Ele adaptou a armadura dele e fez uma foice lunar, porque ele ia começar a matar os outros. Porque ele tinha, lembra, ele tinha um mangual atômico. Esse aqui já é o Killston. Essa aqui já é a roupa 2.0 dele. A roupa original dele, na verdade, é outra. Esse aqui é ele depois que ele virou o Killston. Será que eu tenho ainda a roupa original dele? A roupa original dele é um amor, mano. A gente montou o Houston, inclusive, em live. Deixa eu ver. Aqui, ó. Esse é o Houston original. Ele era mais fofinho. Ele tinha o escudo atômico. Não, ele tinha o mangual atômico e o escudo lunar, eu acho. Eu não lembro qual é o nome do escudo, velho. E aí depois, quando ele matou o primeiro homem, ele virou o Killston. Essa era a ficha dele. A foice era a foice lunar. Cadê a outra ficha? Essa é a ficha original? Mangual atômico. Escudo estelar. Escudo estelar. Aqui. Essa era a minha ficha. Esse personagem é realmente... E o nome dele era Tom Gavassi. O nome verdadeiro dele era Tom Gavassi. Quem fez a arte? O Gabzu. É o artista que trabalha na RPG agora. Nessa época ele não trabalhava na RPG ainda. E ele era filho da Manu. Ele era filho da Manu Gavassi.
que adotou ele, porque ele era um alienígena e caiu do espaço. Esse aqui é o... Aqui. Deixa eu ver se eu tenho arte dos personagens. Aqui eu tenho, ó. Eu tenho o rosto dos personagens. Esse aqui é o personagem do Zero, era o Johnny. Esse aqui é o personagem... É o Mansur, que era o Tanga Tatua, que era o da Nova Zelândia. Esse aqui era o Houston quando entrava no modo combate. Quando a Astro Roupa entrava no modo combate, ela ficava com as galáxias passando no visor dele. E esse era o Fantasma Vermelho, o Victor. E o Houston sem capacete é assim. Eu ainda penso em lançar alguma coisa... Aqui ele sem capacete, olha que bonitinho. Ainda penso em lançar alguma coisa do Força G... Sei lá, nem que seja um quadrinho, alguma parada assim. Tipo, uma ediçãozinha especial, sabe? Do primeiro episódio. Pra gente oficializar dentro do universo. Ó, o Houston. Ele obviamente é muito inspirado em Outer Wilds, né? O visual dele. Mas eu adoro... Nossa, eu adoro... O visual do Houston é realmente uma das coisas que eu mais gosto, assim. Eu gosto muito do visual dele. Eu acho... Toda essa estética de um astronauta medieval, eu acho... Nossa, tão legal, mano. Enfim, esse é o Força G pra todo mundo que ficou se perguntando. Que teve bastante referência no último episódio. Agora vocês sabem, eram 4 adolescentes, depois tem um quinto, na escola, aprontando várias aventuras. E aí tinha o professor, que era o Auron, que eu mencionei. Ele era o professor principal. E ele era meio que a minha maior... Eu brinquei porque ele era a maior... Eu falei, o Hugo falou, eu tenho a teoria que o professor é do mal. Porque essa era a minha teoria enquanto eu tava jogando. Eu tinha a teoria de que o Auron era do mal. Mas ele, na verdade... Vou dar spoiler do Força G aqui. O Auron era mais do bem do que você imaginava. Ele tava só tentando proteger as crianças. E quem era do mal era o... Os caras não param de ler meu lábio, velho. E... Pra esclarecer ainda mais, aqueles bonecos que o Calango puxou do nada no meio da sessão, que eu fiquei puto com ele. Eu não fiquei puto, mas vai se fuder, o cara puxou os bonecos. Mano, tem um limite. Tem um limite por quando você pode zoar a porra do tabuleiro do negócio, tá ligado? Nossa, mano. Então, aqueles bonecos eram do Força G. Insuportável, mano. O cara puxou os velhos do nada. Mas aquele episódio, tipo assim, eu nem fiquei tão puto assim, porque aquele episódio era muito mais descontraído, tava todo mundo zoando bastante, não era um episódio tão sério. Se fosse um episódio tipo de hoje, eu ia ficar meio puto, porque, porra, ia quebrar muito a imersão, tá ligado? Eu sou muito protetor, super protetor, assim, com o Ordem. Eu deixo eles fazendo o que eles quiserem, mas a tela, o que aparece na tela, é a única referência visual oficial que vocês têm de tudo que tá acontecendo. Então, quando eles ficam, tipo, se copiando 1000 vezes, quando eles... Pode quebrar completamente a imersão. E aí mas obviamente depende muito do clima. Se for um momento que tá de sacanagem, se a pessoa tá rindo, aí tanto faz. É realmente só, a gente tá só jogando entre amigos e brincando. Mas tem limites, eu sinto. Que se eu deixar, extrapola, tá ligado? Daqui a pouco os caras puxam, eu salvei o Deus da Morte, ó, o Deus da Morte aparecendo aqui. Ele joga a miniatura do Deus da Morte, sei lá.